Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, que abordava as operações com conjuntos. A primeira questão. Numa empresa multinacional, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês, 45% falam espanhol e 30% deles não falam nenhuma daquelas línguas. Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa, ou seja, o total de funcionários da empresa, é igual a quanto? Bem, para a gente resolver essa questão, nós vamos inicialmente montar o diagrama de Venn. Então aqui eu vou pegar o conjunto universo, o conjunto formado por todos os funcionários dessa empresa. Lembrando que é esse conjunto universo que a gente quer saber quantos funcionários essa empresa possui. Aqui eu coloco o conjunto dos que falam inglês, aqui do lado eu coloco o conjunto dos que falam espanhol e eu deixo essa área de intersecção entre os dois conjuntos para representar aquelas pessoas que falam os dois idiomas. O que nós vamos ter? Nós temos que 30% desses funcionários não falam nem inglês nem espanhol. Então, esses 30% vai ficar fora do diagrama de inglês e espanhol, como a gente pode perceber. Desse modo, o que a gente vai imaginar? Se 30% não falam nem inglês nem espanhol, então os 70% restantes, ou eles falam inglês ou eles falam espanhol. O ou, como nós já sabemos, ele vai representar a união dos conjuntos. Então, nós temos que o percentual da união do conjunto dos que falam inglês ou espanhol vai representar, então, 70%. De 100%, você tira aqueles que não falam nem inglês nem espanhol, sobram 70% para falar inglês ou espanhol. Do enunciado, nós já sabemos que o percentual dos que falam inglês é 60% e o percentual dos que falam espanhol é 45%. Desse modo, então, a gente usa a fórmula da união de dois conjuntos. Nós sabemos que o número de elementos da união do conjunto I com o conjunto E, o conjunto dos que falam inglês com os que falam espanhol, ele é igual ao número dos que falam inglês mais a quantidade dos que falam espanhol menos a quantidade dos que falam inglês e espanhol, que são, na verdade, a interseção. O número de elementos da união é 70%, os que falam inglês 60%, os que falam espanhol 45%, e você repete aí o número de elementos da interseção, que é o que nós vamos descobrir nesse momento. Isolando a letra, nós temos que o número de elementos da interseção vai ser 60 mais 45%, menos os 70% que passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então você pega 60 mais 45 dá 105%, menos 70% dá então 35%. Ou seja, isso quer dizer que 35% dos funcionários dessa empresa falam inglês e espanhol. Agora a gente vai se ligar num detalhe. Esses 35%, o enunciado da questão me falou que são 49 funcionários. Então nós sabemos que 35% dessa empresa equivale a 49 funcionários. E eu quero saber a empresa toda, os 100%. Quantos funcionários equivale? Para isso, então, é só a gente montar uma regra de 3 entre o percentual e a quantidade de funcionários. Nós temos que 35% equivalem a 49 funcionários e nós queremos saber 100% a quantos funcionários equivalem. Eu vou aqui, então, fazer produto dos meios pelos extremos para resolver a nossa proporção, a nossa regra de 3. Eu vou pegar, então, 35 vezes x, que dá 35x, é igual a 100 vezes 49, que dá 4.900. Desse modo, então, x é 4.900 dividido para 35, que vai me dar, então, um total de 140 funcionários. Dessa forma, então, a gente percebe que a empresa possui 140 funcionários, de maneira que a resposta correta é o item B. A segunda questão. Uma enquete intitulada "O que mais falta no seu celular?", ela foi realizada em um site da internet apresentando o seguinte resultado. Aí você tem, de acordo com essa tabela, os itens do celular que faltam
e o número de internautas que responderam que falta esse item. 97 internautas disseram que falta TV no celular, 44% falou que faltava touchscreen, 37 internautas, para eles faltava Wi-Fi, e aí vem as interseções. TV e touchscreen responderam 10 internautas que faltava, Wi-Fi e touchscreen responderam 15 internautas, Wi-Fi e TV 18 internautas, Wi-Fi, TV e touchscreen 5 internautas, e para 15 internautas não falta mais nada no celular deles. Vamos continuar a questão. O número de internautas que responderam a essa enquete, ou seja, juntando aí quem respondeu as mais variadas respostas que nós temos na tabela, dá um total de quantos internautas? Lembrem que não é só somar, porque temos as interseções. O que nós fazemos? Nós vamos montar um diagrama de Venn. Montando o diagrama de Venn, está aqui o nosso conjunto universo, representando aí todos os internautas que responderam a essa enquete. Aí eu coloco aqui o conjunto dos que disseram que falta TV no seu celular, o conjunto dos que responderam que falta touchscreen e o conjunto dos que responderam que falta Wi-Fi. E aí vejam que esses três conjuntos eu vou deixar as sobreposições exatamente para representar as interseções. Bem, representado o nosso diagrama, nós vamos então preencher esse diagrama. Para preencher esse diagrama, primeiro eu percebo que para 15 internautas não falta nada no celular. Então a gente vai pegar esse 15, vai colocar fora do diagrama como eu já coloquei. Aquela dica que eu dei para vocês em aulas anteriores, a gente sempre começa pela maior interseção. A maior interseção são os que falaram que falta as três coisas. Falta Wi-Fi, TV e touchscreen. O que nós temos? 5 internautas disseram que faltam as três coisas no seu celular. Então aqui na interseção dos três conjuntos eu coloco um 5. Vamos observar agora o seguinte. Nós temos então que 10 internautas disseram que falta TV e touchscreen. Então a interseção do TV com o touchscreen tem que ter 10 pessoas, 10 internautas. Só que desses 10 já tinha 5 na interseção dos três conjuntos. Tomem cuidado para não contar a gente mais de uma vez. Então se de 10 eu já havia colocado 5, falta só 5 para esse espaço um pouco mais acima. Continuando a analisar a tabela, nós temos que para 15 internautas falta Wi-Fi e touchscreen. Então, na interseção entre Wi-Fi e touchscreen, eu tenho que colocar 15 internautas. Só que percebam, desses 15, eu já coloquei 5 na interseção dos três conjuntos. Então, falta apenas 10 para esse espaço que representa a interseção apenas do Wi-Fi com o touchscreen. E aí, continuando a nossa análise, nós percebemos que para 18 internautas falta Wi-Fi e TV. Só que, claro, vamos lembrar, né? Desses 18, eu já coloquei 5 que representam a interseção dos três conjuntos. Então, desses 18, tiro os 5 que eu já coloquei, ficam apenas 3 para essa parte aqui do conjunto. Bem, preenchemos as interseções. E agora eu vou para onde? Agora eu vou para os conjuntos inteiros. Por exemplo, TV. TV, 97 internautas falaram que falta TV no seu celular. Mas eu não vou colocar 97 nessa parte azul. Lembrem que desses 97 eu já coloquei alguns nas interseções. Observe a interseção que que abrange o conjunto da TV. Nas interseções nós já temos 5, 5 e 13. Ou seja, nós já temos nas interseções 23 internautas. Então, de 97, tira os 23 que eu já coloquei, restam apenas 74. De maneira equivalente, nós percebemos pela tabela que 44 internautas falaram que falta touchscreen no seu celular. Mas eu não vou colocar 44 nessa parte amarela do conjunto. Lembrem que desses 44, nós já colocamos nas interseções 5, 5 e 10. Ou seja, nós já colocamos 20. 44, tira os 20 que eu já coloquei, restam 24. Para 24 internautas, no seu celular falta apenas o touchscreen. De maneira equivalente, para 74 internautas, no seu celular falta apenas TV.
Para finalizar, então, eu vou para a parte do Wi-Fi. 37 internautas disseram que no seu celular falta Wi-Fi. Mas vamos observar as interseções. As interseções que abordam o Wi-Fi são 13, 5 e 10, ou seja, são 28. Então, se nós temos 37 tira 28, vai ficar 9. Então, para 9 internautas, no seu celular falta apenas Wi-Fi. Essa é a interpretação que a gente faz. Bem, e agora? Agora é o seguinte. Como nós já preenchemos o diagrama de Venn com os 3 conjuntos e eu quero saber o total de entrevistados, é só a gente somar todos os valores que nós temos no nosso diagrama de Venn. Somando então todos os valores, observe que aí está a soma de todos os números anteriores, dá então 155. Dessa forma, então, foram entrevistados 155 internautas, de maneira que a resposta correta é o item C. Terceira questão. 3 romances de Machado de Assis, o romance Casa Velha, o romance Quincas Borba e o romance Dom Casmurro, eles foram lidos por um grupo de 50 pessoas. Então, juntando quem leu cada um desses 3 romances, dá um total de 50 pessoas. No entanto, 38 leram Casa Velha. 15 leram Quincas Borba e Dom Casmurro ao mesmo tempo. 18 leram Casa Velha e Quincas Borba ao mesmo tempo. E 19 leram Casa Velha e Dom Casmurro. Além disso, 12 pessoas leram os 3 romances. A questão pergunta: a quantidade de pessoas que leu Quincas Borba, na verdade vai perguntar depois, né? A questão ainda afirma. A quantidade de pessoas que leu Quincas Borba é a mesma que a quantidade de pessoas que leu Dom Casmurro. Sendo assim, quantas pessoas leram Dom Casmurro e não leram Casa Velha? Bem, questões como essa, a gente tem que ir montando o diagrama de Venn para a gente poder ir interpretando o que está acontecendo. Então aqui o nosso conjunto universo, lembrando que esse conjunto universo ele tem que ter 50 pessoas, porque nós tivemos aí 50 pessoas lendo esses 3 romances. Eu coloco aqui o conjunto dos que leram Casa Velha, o conjunto dos que leram Quincas Borba e o conjunto dos que leram Dom Casmurro. Lógico, colocando as interseções entre esses conjuntos. Bem, a partir daí, eu vou começar então preenchendo o nosso diagrama de Venn. Primeiro vamos começar pela maior interseção. Se nós sabemos que 12 pessoas leram os 3 romances, então na interseção dos 3 conjuntos eu vou colocar 12. Voltemos agora para as interseções de apenas 2 conjuntos. Por exemplo, nós sabemos aí que um total de 15 pessoas leram Quincas Borba, na verdade, um total de 18 pessoas, na verdade, total de 18 pessoas leram Casa Velha e Quincas Borba. Bem, dessas 18 pessoas que leram Casa Velha e Quincas Borba, eu já havia colocado 12 na interseção dos 3 conjuntos. Então, 18 tira 12, vai ficar então 6. Então, nós temos 6 pessoas que leram apenas Casa Velha e Quincas Borba. Continuando a nossa análise, a gente pode perceber que nós temos então um total aí de, deixa eu ver aqui em conjunto estamos, 15 pessoas agora leram Quincas Borba e Dom Casmurro. Bem, se 15 pessoas leram Quincas Borba e Dom Casmurro, tirando as 12 que já estão na interseção dos 3 conjuntos, restam 3. Então, isso quer dizer que 3 pessoas leram apenas Quincas Borba e Dom Casmurro. Para a gente finalizar a nossa análise, vamos lembrar que 19 pessoas leram Casa Velha e Dom Casmurro. Dessas 19 pessoas, como eu já coloquei 12 na interseção dos 3 conjuntos, então sobram 7 pessoas que leram os romances Casa Velha e Dom Casmurro. Bem, fizemos todas as interseções. E agora nós vamos para onde? Agora a gente vai pensar da seguinte maneira. Primeiro a gente tem que perceber, a gente tem que observar o total de pessoas que leu o romance Casa Velha. Nós temos que 38 pessoas leram o romance Casa Velha.
Dessas 38 pessoas, eu já havia colocado na interseção 6, 12 e 7. Ou seja, 6 mais 12 mais 7 dá 25. Das 38, 25 eu já havia colocado na interseção. Então, se de 38 tira 25, isso quer dizer que 13 pessoas leram apenas Casa Velha. E aí você diz, e agora o que é que eu faço? Agora eu não tenho mais outras informações relevantes. Eu vou fazer o seguinte, vamos dizer que X pessoas leram apenas Quincas Borba. E vamos dizer que Y pessoas leram apenas Dom Casmurro. Para que eu vou utilizar essas letras? Já já você entende na análise que eu vou fazer agora em seguida. Vamos pensar da seguinte maneira. O total de pessoas que leu Quincas Borba, a questão falou que é a mesma quantidade que leu Dom Casmurro. Então, se você somar todos os que leram Quincas Borba, mas quem foi que leu Quincas Borba? X, 6, 12 e 3. Se você somar essa quantidade, é para dar a mesma quantidade que leu Dom Casmurro. E qual é a quantidade que leu Dom Casmurro? Olhem para a tela. Y, 3, 12 e 7. Então você soma esses valores e iguala. X mais 6 mais 12 mais 3 é igual a Y mais 3 mais 12 mais 7. Juntando aí os números em cada lado da igualdade, eu repito, X mais 6 mais 12 dá 18, mais 3 dá 21. Então vai ficar X mais 21. Igual a Y mais 7 mais 12 dá 19, com mais 3 dá 22. Eu vou então isolar o X. Para eu isolar o X, eu jogo o 21 para o outro lado com o sinal trocado. Então o X ele é Y, X é igual a Y mais 22 menos 21. Como 22 menos 21 dá 1, então X é igual a Y mais 1. Ou seja, eu já sei a relação entre X e Y. Bem, como a questão pergunta quantas pessoas leram Dom Casmurro e não leram Casa Velha, para a gente saber disso, nós vamos ter que saber quem é o Y. Porque o Y diz respeito a quantas pessoas leram Dom Casmurro. O que é que eu uso agora? Eu já sei que o X é Y mais 1 e eu vou utilizar a primeira informação que foi dada na questão. Se nós juntarmos todos os elementos, todos os leitores desse conjunto, é para dar 50 pessoas. Então, juntando tudo que tem no conjunto, 13 mais X mais 12 mais 7, na verdade mais 6, né? Agora mais X mais 3 mais Y, isso aí tem que dar 50. Vamos juntar então o que der para juntar, repetir o X mais Y, juntei 13 mais 6 mais 12 mais 7 mais 3, isso dá 41. Então ficou X mais Y mais 41 igual a 50. E aí então jogo 41 para o outro lado, daí eu tenho que X mais Y é igual a 50 menos 41, logo X mais Y é 9. Bem, vamos pensar um pouco. Eu sei que X mais Y é 9. E eu sei que o X é Y mais 1. Eu quero descobrir quanto é o Y. Então é só a gente pegar e substituir. Onde tiver X, no X mais Y igual a 9, eu coloco Y mais 1. Então está aí a expressão anterior. No lugar do X, coloco Y mais 1. Então Y mais 1 mais Y igual a 9. Ou seja, 2Y, já que Y mais Y dá 2Y, é igual a 9 menos 1. Isso quer dizer que 2y é igual a 8. Portanto, y é 8 dividido para 2, logo y igual a 4. Para que eu descobri o valor do y? Vamos nos atentar à pergunta da questão. A pergunta é, quantas pessoas leram Dom Casmurro e não leram Casa Velha? Olhem para o diagrama. As pessoas que leram Dom Casmurro, mas que não leram Casa Velha, elas não podem estar na interseção de Dom Casmurro com Casa Velha. As pessoas que leram Dom Casmurro e que não leram Casa Velha são exatamente no diagrama o Y e o 3. Então, na verdade, nós queremos saber quanto é que vai ser essa quantidade de Y somado com 3. É isso que a gente quer descobrir. Como o Y é 4, então isso vai ser 4 mais 3, que dá 7. Conclusão, então, 7 pessoas leram Dom Casmurro,
mas não leram Casa Velha. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a operação envolvendo 3 conjuntos.